Então vamos lá, pessoal, boa noite. Algumas pessoas estão perguntando antes da aula, a gente meio que já praticamente fechou todos os trabalhos, não foi? É, né? Só dar uma organizada. Eu acho que eu vou já liberar todos os trabalhos até o final do semestre e só vocês já ir começando a entregar, tá? Beleza? Então vamos lá. E acho que vai ter que organizar também, vai ter um trabalho em grupo para fazer em sala. Aí a gente pode marcar então, em dupla. Eu falei grupo, mas é em dupla. Já botou para gravar? Já. Não. Ah, tá. Não. Já era, Victor. Vou deixar. Do Gustavo. Não, em dupla. Mas em dupla, né, que a gente Pode duas duplas? Não. E aí pode ser daqui a 2 semanas, né? Dia 27. Eu vou avisar lá, mas tente não faltar nesse dia 27. Tá? Então tem bolo. Então vamos continuar. É aniversário de quem? Pode ser comigo. De terça. Tá quase. Quer ficar ali? Eu acho que se a gente escrever tem Eu espaço também aqui. acho. Porque aí você fica na mesa. Ele pensou, é verdade. Bom, tem aquele lugar ali que tá minha mochila. Posso transferir pra cá oficialmente. O bom é que eu olhei tem um espaço enorme ali na frente. Não pode. É, vai ficar bem na... É, dá pra ver na câmera. Esquece essa falha. Então, pessoal, vamos lá, continuar a fazer esse exercício do tipo que a gente estava fazendo ontem. E depois vamos fazer outros que envolvem mais limites, assim, tá? Então vamos lá. Como eu falei um pouco ontem, em geral no ensino médio e no ensino fundamental também, né? A gente só trabalha com funções polinomiais do primeiro e segundo grau, certo? E um motivo para isso, que também está escrito no enunciado desse exercício, é que, de forma geral, achar raízes de funções de terceiro grau em diante é difícil, beleza? E é bem difícil, na verdade, porque só existe fórmula para achar raízes de função de equação polinomial até grau 4, né? Para grau 2, a gente conhece bem a fórmula, que é aquela erroneamente chamada de fórmula de Bhaskara, beleza? Mas tem fórmulas também para grau 3 e para grau 4. Fórmulas que eu quero dizer é uma fórmula geral com a qual você consegue uma fórmula única que você consegue achar a raiz de qualquer função polinomial de grau 3, por exemplo. A partir de grau 5, na verdade, é demonstrado que não pode ter fórmula. Isso é um teorema bem complicado. Na verdade, é uma teoria que chama teoria de Galois, que prova que não é possível existir uma fórmula que resolva qualquer equação polinomial de grau 5, nem de grau maior ou igual a 5. Beleza? Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que, para alguns casos particulares de função de grau 3 em diante, a gente consegue trabalhar sem uma fórmula, só usando propriedades básicas, assim, das operações, né? E eu acho que esses casos de funções poderiam ser trabalhados em educação básica, beleza? Que eu acho que até ajudaria a não ficar um negócio tão dirigido para a função de primeiro e segundo grau,
acho que ajuda a abrir mais a cabeça, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui eu acho que não é inviável fazer esse tipo de coisa no ensino médio, beleza? Porque isso envolve o método que a gente vai fazer aqui é de análise de sinal. E até alguém falou ontem, não lembro quem foi, acho que talvez o Otávio, que falou que a gente está, na verdade, resolvendo uma equação. E é isso mesmo que a gente está fazendo, beleza? Tranquilo? Porque olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou botar em evidência. Tranquilo? Então, o que a gente pode botar em evidência aqui? X. Beleza? Aí vai ficar assim, alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Então, agora eu vou fazer o cruzamento, uma vez que eu fatorei, eu vou fazer o cruzamento do sinal dos fatores. Tá beleza? Tá? Então, eu vou marcar aqui x, beleza? Os fatores são x e x2 menos 3, beleza, pessoal? Vou botar aqui o zero. Então, aqui é o sinal do próprio x. O sinal do próprio x é assim, né? É só eu marcar assim, positivo ou negativo, beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Agora, o sinal do outro fator, que é x2 menos 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir onde é que isso aí vale zero. Tranquilo? Certo? E aí onde é que isso aqui vale zero? Então, Raiz de 3. mais ou menos raiz de 3. Concorda? Alguma dúvida? Tranquilo? Isso aqui vai ficar assim, ó. x2 igual a 3, então x igual a mais ou menos raiz de 3, beleza? Alguma dúvida? Então eu vou marcar aqui, ó. Aí eu estou representando assim, beleza? Mas essa não é a única forma de representação possível, tá? Certo? O que eu quero dizer com isso? É importante vocês saberem interpretar essa representação. O que eu quero dizer com isso é que nesses valores de x, essa expressão aqui vale zero. Beleza? Tranquilo? Então eu estou dizendo que quando eu substituo x igual a raiz de 3 aqui, o valor disso aqui é zero. E x igual a menos raiz de 3 também, o valor disso aqui é zero. Beleza, pessoal? Tá certo isso? Tranquilo? Tá? Bom, aí, se eu pegar um valor agora maior que raiz de 3, isso aqui vai ficar positivo ou negativo? Vocês acham? Um valor maior que raiz de 3. E aí? Alguém chuta? Não? Positivo. Por que positivo? Não? Vocês podem substituir um valor, por exemplo, né? Assim. Para x. Mas você pode pensar assim, ó. Se você substituir aqui, ó, x igual a raiz de 3, isso aqui vai dar 3, concorda? Certo? Por isso que vai dar zero. Agora, se eu substituir um valor maior que raiz de 3, isso aqui vai ficar maior do que 3. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Aí vai ficar positivo por isso. Beleza, pessoal? Tá? Então aqui vai ficar positivo. E aqui, assim, se eu substituir um valor menor que raiz de 3, vai... Não. Se substituir um valor menor que raiz de 3 elevar ao quadrado, vai ficar o quê? Positivo. Beleza? Se você pegar um valor, como está elevando ao quadrado, não vai importar o sinal de menos.
Então, se você substituir um valor menor que raiz de 3, quando eu elevar ao quadrado, isso vai ficar maior do que 3. Tá legal? Você Então, quer dizer aí- menor que menos raiz de 3, né, Vitor? Desculpa, falei errado. Menor que menos raiz de 3. Beleza? Certo? Valor menor que menos raiz de 3 vai estar, porque, tipo assim, tanto faz você substituir aqui, por exemplo, x igual a 2 ou x igual a menos 2. Entendeu? Porque como vai levar ao quadrado, vai dar a mesma coisa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, e um valor entre menos raiz de 3 e mais raiz de 3, aí vai ficar o quê? Negativo, isso. Então aqui é negativo. Aí agora eu vou fazer o cruzamento dos sinais. Então eu vou marcar esses valores aqui. Nesses 3 valores aqui, a função vale 0, beleza? Porque vocês têm que pensar o seguinte: eu estou multiplicando isso por isso, tá? Certo? Então, por exemplo, aqui, esse aqui de cima vale 0. Então, esse que vale 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Aqui, esse vale 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Tá legal? Certo? Tranquilo? Tá? Se x for 0 ali, vai dar menos 3. Não, Mas mas você tem que multiplicar o f de x aqui. você tem que multiplicar esse por esse. Eu estou multiplicando. Então, onde qualquer um dos dois der 0, vai dar 0, entendeu? Tem que lembrar que está multiplicando. Isso é importante porque daqui a pouco a gente vai fazer essa análise de sinal também com divisão. Tá? A gente vai fazer quando tiver uma divisão de funções, beleza? Tá? Então, aqui, ó, nessa parte, eu estou multiplicando esse por esse. Então, eu estou multiplicando um número positivo por um número positivo. Vai dar o quê? Positivo. Aqui eu estou multiplicando um número positivo por um número negativo. Vai dar o quê? Negativo. Vem aqui. Positivo, negativo. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, o gráfico dessa função seria legal assim. É legal a gente desenhar à mão e depois desenhar no computador, tá? Mas aqui tem esse projetor que não está funcionando. Aí semana que vem, que a gente tem aula na outra sala na terça-feira, a gente pode fazer isso, tá? Então aparece aqui, aparece até onde você tá. então aqui assim. Tá? Então eu vou marcar esses pontos: 0, raiz de 3 e menos raiz de 3. E o que vai acontecer? O gráfico vai passar nesses 3 pontos. Beleza? Tranquilo? Certo? E aí, aqui, ó, daqui para cá ele vai estar negativo e aí ele passa a ser positivo. Tranquilo? Certo? Então ele vai fazer assim. E daqui para cá a mesma coisa ao contrário. Aqui ele está positivo e ele passa a ser negativo. Tranquilo? Tá? Beleza? Tá de boa? Tá? Bom, então é esse gráfico. Aí algumas observações. Primeiro, para lembrar o que eu falei ontem também, que só fazendo esse desenho, a gente já dá para ter certeza que nesse intervalo aqui tem pelo menos um ponto de mínimo e nesse intervalo aqui tem pelo menos um ponto de máximo, né? Porque, veja bem, se ele vale 0 aqui, vale 0 aqui, tranquilo? Então ele tem que ele tem que passar por esse ponto e depois passar por esse ponto. Então ele tem que descer para depois subir. Tá legal? Então em algum lugar ele vai ter um ponto de mínimo. A mesma coisa aqui, em algum lugar ele vai ter um ponto de máximo.
Tá beleza? E a gente vai aprender a localizar esses pontos de máximo e mínimo, que não tem uma fórmula com uma fórmula de Bhaskara, mas a gente vai aprender com derivada. Tá legal? A derivada vai permitir localizar esses pontos, tá? A gente vai falar disso também. Lembrando que derivada tem a ver com crescimento, certo? A derivada diz com a inclinação, né? O quanto a função cresce. Tá legal? Beleza? Querem? Posso falar um pouquinho mais sobre isso? Só fazer uma pergunta, talvez possa cair no seu. Eu explico para um aluno dentro desses mínimo e máximo, mas a curvinha e não fica uma reta assim. boa pergunta. Então, essa pergunta dele é excelente, tá? Como é que você explica para um aluno que esse gráfico não é assim, por exemplo? Certo? Então, essa é a sua pergunta, né? Na educação básica não tem muito como explicar, porque o que explica isso também é o conceito de derivada, entendeu? Dá para você explicar que não pode ser uma reta, tranquilo? Porque se fosse uma reta, seria uma equação de primeiro grau, tá? Mas ele poderia ser assim, ó. Entendeu? Tipo, formando um bico aqui e um bico aqui. Tranquilo? Certo? O gráfico poderia ser assim, tipo com os eixos aqui, beleza? Certo? Exponencial, logaritmo. Uma coisa desse tipo, né? Não é uma exponencial, mas um gráfico parecido. Então, veja bem, na educação básica, se você passar esse exercício e o aluno fizer esse desenho, você tem que dar certo, tá? Porque, na verdade, não importa se está certo ou errado, o que importa, isso é sempre verdade, o que importa é como a pessoa está pensando, beleza? Então, na educação básica, um aluno que pensou e chegou a essa conclusão, ele está pensando certo, entendeu? Então, na verdade, você tem que dar certo para incentivar o pensamento desse aluno, beleza? Tá? Uma coisa que eu acho que é muito importante em educação é que quando a gente corrige alguma coisa, a gente tem que ter como referência, não a referência principal, digamos assim, não o conteúdo, mas a pessoa. Você sempre tem que pensar o que a sua correção vai provocar naquela pessoa, entendeu? Então, tipo assim, dar zero ou dar errado é um grande desestímulo. Então, isso aqui, ele está no caminho certo, beleza? E como é que a gente tem certeza que não é assim? Também é pelo conceito de derivada. O conceito de derivada, porque ele tem a ver com crescimento, entendeu? Então, ele vai nos permitir descobrir, tipo, o formato do gráfico, digamos assim, beleza? Tranquilo, pessoal? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Você dá certo para eles, esse tem mais. Aí depois ninguém pergunta se você aprender na faculdade. Pode. Com certeza. Mas eu acho que dá para falar de derivada no ensino médio também, eu defendo isso, tá? Depois, quando a gente começar a dar derivada, a gente pode falar mais sobre isso. Então, lembram que eu já falei para vocês, vou falar mais só um pouquinho disso. Lembra que eu já falei para vocês que derivada tem a ver com a inclinação do gráfico? Lembra disso? Que eu falei assim, que quando você tem uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, certo? Então, ele tem sempre a mesma inclinação, beleza? Quando o gráfico é uma curva, é como se ele tivesse uma inclinação diferente em cada ponto, beleza? Tá? Então, por exemplo, ele vai fazendo assim, né, esse gráfico. Então, aqui, ele está mais inclinado que aqui, por exemplo. Concorda? Beleza? Dá para ver isso. É legal também depois a gente fazer isso no computador dando zoom. Porque se você der um zoom aqui, você vai ver uma inclinação muito maior do que você der um zoom aqui. Tranquilo? Beleza? Tá? Bom, mas nesse pedaço daqui,
Vocês acham que essa inclinação é positiva ou negativa? Positiva, porque ele está crescendo, tá vendo? Certo? É igual uma reta mesmo. Quando a reta está inclinada assim, ela tem inclinação positiva. Beleza? E nesse lugar aqui, vocês acham que ela tem inclinação como? Negativa. Todo mundo vê isso? É a mesma coisa que uma reta. Se você desenhar uma reta y igual a 2x, ela vai ser assim. Se desenhar uma reta y igual a menos 2x, ela é assim. Beleza? Então, inclinação positiva tem a ver com estar crescendo. Inclinação negativa tem a ver com estar decrescendo. Certo? Então, se aqui a inclinação é positiva, aqui a inclinação é negativa, exatamente nesse ponto de mínima a inclinação é quanto? Zero. Então é assim que a gente localiza os pontos de máximo e mínimo. A inclinação deles, que é dada pela derivada, tem que ser igual a zero. Beleza? Tranquilo? É como se tivesse um crescimento horizontal aqui, um crescimento nulo nesse ponto. Beleza? Ela está crescendo, aí aqui ela começa a decrescer. Aí aqui ela volta a crescer. Certo? Fez sentido isso? Beleza? Bom, pode apagar esse desenho? Qual é? Tá. Então, você primeiro marca esses 3 pontos, onde a função vale zero, beleza? Aí é só você ir vendo, onde ela está positiva, ela está acima do eixo, onde ela está negativa, ela está abaixo do eixo. Exatamente. Isso aí. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa que eu posso escrever sobre esse gráfico é o seguinte, que o limite dele, quando o x tende a mais infinito, vai ser quanto esse limite aqui? Quando ele tende para mais infinito, o que vai acontecer? Vai subir para sempre. Então, o que isso quer dizer? Ele vai tender para quanto? Para mais infinito. E o limite dele, quando o x tende a menos infinito, que é para cá, ele vai acontecer o quê? Menos infinito. Beleza? Certo? Tá tranquilo? Certo? Então vamos lá. Fazer outro. Pode apagar esse? Pode apagar? Espera aí. Pode apagar aqui? Pode. Querem falar? Posso apagar? Se foi. A gente estava falando que
quadro negro ele é mais bonito se chamou de quadro branco. O professor para escrever com giz ele tem que ser bom. Mas escrever com giz é pior do que o piloto. O quê? Escrever com giz deve ser pior do que o piloto. Assim, eu tô acostumado, porque... Para fazer o quadro direitinho assim tem que ser muito bom. Mas meu quadro não é tão direitinho. Tá, é bonito. Sem falsa modestia. Não, assim... É porque quando eu comecei a dar aula só existia quadro X. Não existia quadro branco, assim. Na verdade eu tive que me acostumar com o outro, com o quadro branco, né? E eles têm uma maneira de escrever diferente. A maneira de segurar o piloto tem que ser diferente da maneira de segurar o giz, né? Isso vai parecer legal. Tem gente que é alérgica, né? Mas eu não tenho muito agir, né? Não tem muito problema, não. É questão de 18 e 19. Hã? É questão de 18 e 19. Deixa eu ver. Não, 18 mesmo. É questão de 19. Hã? Questão de 19. Não, é item 19. É questão 18, item 19, que é um item dentro da questão, entendeu? Certo? Beleza? Então, esse aqui primeira coisa que eu acho que a gente vai fazer uma análise de sinal parecida com essa, tranquilo? Mas uma outra coisa nesse caso que vocês têm que ir começando a prestar atenção é que esse aqui a gente tem que definir um domínio também, tá legal? Por quê? Porque essa função ela não pode ser definida para qualquer valor de x, tranquilo? Então, qual é o valor de x que eu não posso colocar aqui, que vai dar 1? 1. Porque se eu colocar x igual a 1, vai dar uma divisão por zero. Vai dar 1 sobre 0. Tá legal? Não existe 1 sobre 0. Beleza? Tranquilo? Então, o domínio dessa função, eu posso escrever assim, ó. Pode ser todos os números reais menos 1. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Só que o 1 tem que estar entre chaves, tá? Porque aqui eu estou fazendo um conjunto menos o outro. Não é uma subtração de números. É uma subtração de conjuntos. Então, o que quer dizer isso? Todos os números reais menos o número 1. Tá legal? Beleza? Mas o 1 aí não é N, não? Hã? O 1 aí não é N. Mas ele está dentro de um conjunto, por isso mesmo, entendeu? Por exemplo, vamos botar aqui, se fosse assim, ó, se fosse x2 menos 1, aí quais seriam os números que eu teria que excluir? 1 e menos 1, aí eu escreveria assim. Entendeu? Beleza? Ou seja, é o conjunto de todos os números reais menos o conjunto formado pelo menos 1 e pelo 1. Então, qual é o resultado disso aqui? É um outro conjunto. Entendeu? Beleza? Então, quando eu faço uma subtração de conjuntos, eu estou subtraindo, eu estou retirando um conjunto do outro conjunto e o resultado é um outro conjunto. Beleza? Então, por isso que, no caso desse, voltando aqui, no caso desse aqui, eu estou escrevendo assim, o que eu estou representando aqui é o conjunto unitário, cujo único elemento é 1, mas para ficar formalmente correto tem que ser assim. Beleza? Tranquilo? Tá? Então vamos lá, vamos fazer a análise de sinal. Esse aqui eu já vou aproveitar. Vou chegar mais para cá para ter mais espaço. Bom, então vamos lá. Aqui eu já coloquei o sinal do x, que é o numerador, tá?
Aí aqui eu vou colocar o sinal no denominador, que é x menos 1, beleza? Tranquilo? Então, esse denominador é igual ao que a gente acabou de falar. Onde é que esse denominador vale 0? 1. Então aqui eu vou botar aqui no 1 ele vale 0, beleza? Certo? Tranquilo? E repara que nessa linha aqui eu estou olhando só para esse denominador, depois que eu vou fazer a divisão, tá? Então, olhando para cá, para esse x menos 1, à direita do 1 ele vale quanto? Positivo. Se eu botar qualquer número maior do que 1, e aqui? Negativo. Certo? Tranquilo? Então, aí agora eu vou fazer o cruzamento dos sinais e para isso eu tenho que lembrar, eu vou marcar aqui o 0 e 1, agora eu tenho que lembrar que eu não estou multiplicando, eu estou dividindo, certo? Para os sinais isso não vai fazer diferença, mas para os lugares onde as funções valem 0 faz diferença, porque aqui no 0 ela vai valer quanto? Aqui no 0 eu estou dividindo 0 por um número negativo, beleza? Isso dá quanto? 0. Aqui eu estou dividindo um número por 0. Aí isso quanto é? Isso não existe, beleza? Então é o que eu já coloquei aqui. A função não está definida no 1, tá? Então eu posso botar, aí tem várias maneiras, não tem uma maneira certa de marcar isso, mas vocês têm que registrar isso de uma forma que quando vocês forem fazer o gráfico, vocês lembrem. Uma maneira de registrar é botar uma bolinha assim aberta, né? Que às vezes a gente registra assim. E isso quer dizer que naquele ponto a função não existe, tá? Ou então vocês podem botar também um símbolo de não existe aqui, que é esse símbolo. Tranquilo? Não tem uma maneira padrão, mas vocês têm que, alguma coisa que depois vai lembrar vocês que a função não passa por aquele ponto. Beleza? Bom, aí agora quando eu analisar o sinal é igual como se fosse uma multiplicação. Menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais, beleza? Tranquilo? Certo? Bom, agora, como eu não tenho mais uma função polinomial, que é uma função polinomial, é só aquele tipo de função que a gente chama, beleza? Quando é um somatório de constantes vezes x elevado a um número natural, beleza? Tipo ax2, coisas assim. Aqui não é mais isso, não é uma função polinomial. Esse tipo de função a gente chama de função racional, tá legal? Certo? Tem esse nome, função racional, não é porque é um número racional, porque a palavra racional vem de razão, né? De divisão. Então, quando a gente fala que é uma função racional, é que é uma função dada por uma razão, tá? Mas o nome não importa, decorar esse nome. O que importa é que essa função aqui é a divisão de dois polinômios, tá? Beleza? Então, para esse tipo de função e outras funções que vocês vão começar a ver, principalmente no cálculo 1, que vão ficando cada vez mais complicadas, a gente começou pelos polinômios, que são a mais simples, a gente vai complicando, tá? Antes de desenhar o gráfico, também é útil calcular alguns limites, beleza? Tranquilo? Na verdade, quando estiver em cálculo 1, antes de desenhar o gráfico, vocês vão calcular os limites, a derivada primeira e a derivada segunda, que são coisas que dão informações sobre o gráfico também. Por enquanto é só os limites, tá? E para calcular os limites, é importante a gente olhar para a função e reconhecer que limites vão me ajudar a desenhar o gráfico. Tranquilo? Certo? Porque eu posso calcular o limite, sei lá, quando x tende a 2.
Tranquilo? Quanto dá o limite quando x tende a 2? 2 mesmo, né? Vou botar outro número depois. 3. Quanto dá o limite quando x tende a 3? Isso aí. 3 sobre 2. 3 sobre 2. Tá? Isso aqui é o próprio valor da função. Tranquilo? Certo? Como é que você calculou esse limite? Substituindo x aqui. Tranquilo? Tá? Mas esse limite está certo. Só que ele não acrescenta nada que eu já não sabia, entendeu? Que ele é o próprio valor da função. Tranquilo? O limite vai ajudar a gente quando a gente calcular o limite nos pontos onde não existe o valor da função. Beleza? Tranquilo? Infinito. E qual é o ponto que não existe o valor da função? Não, não. 1. Beleza? Então é isso que eu quero dizer. Olhar para a função e pensar, reconhecer quais limites vão me ajudar a desenhar o gráfico. Beleza? Então olha só para... Por que eu estou falando isso aqui está certo? Porque aí vocês têm que pensar o seguinte. Quando a gente escreve isso aqui, esse cálculo de limite, isso quer dizer o seguinte: eu estou fazendo a seguinte pergunta, tá? Quando estou perguntando assim, ó, quando x se aproxima de 3, isso aqui se aproxima de quanto? Beleza? O limite sempre faz essa pergunta. Quando x se aproxima de 3, esse negócio daqui, que é o f de x, se aproxima de quanto? Entendeu? Então, como a função está definida no 3, nesse caso, a resposta a essa pergunta é o próprio valor da função, que é 3 meios. Tá? Essa pergunta se torna quente onde não existe o valor da função. Tá? Beleza? Fala, Vitor. Tá. No caso ali mesmo, a função sendo um valor definido ali, não é um valor infinito. No caso ali, o x vai ser 3. Não, aqui vai. Quando o x se aproxima de 3. Mas então, eu estou perguntando o seguinte: quando o x se aproxima de 3, isso aqui se aproxima de quanto? Entendeu? Tipo assim: tem o gráfico da função, faz de conta. Aqui é o 3, aqui é o 3 vezes. Eu não sei que eu não desenhei o gráfico da função ainda, tá? Mas faz de conta que o gráfico da função está, um pedaço dele é assim, beleza? Então eu estou perguntando, ó, quando eu estou vindo para cá, tá? X se aproximando de 3, certo? A y está se aproximando de quanto? 3 meios, entendeu? Não, é para os dois lados, para cá e para cá. Quando o x se aproxima de 3 de um lado ou do outro, entendeu? Y se aproxima de 3 meios, tá? Mas aí, se não existisse 3 meios aqui, aí que eu tinha que pensar melhor, beleza? Então, olha só, vamos lá, quais são os limites relevantes para a gente calcular aí? Primeiro, como o Edgar falou, no infinito. Sempre é relevante calcular o limite no infinito, tá? Então, vamos ver. Limite quando x tende a infinito de x sobre x mais 1, tá? Beleza? Só que aí eu não posso falar quando x se aproxima de infinito, porque não existe se aproximar de infinito, tá? Tem que falar quando x tende a infinito, porque infinito, como a gente já discutiu aqui, não é um ponto na reta. Quando eu falo que x tende a infinito, isso representa uma tendência, mas não representa que eu estou me aproximando de algum lugar. Isso quer dizer que o valor de x está justamente ultrapassando qualquer valor possível. Ou seja, ele está crescendo indefinidamente. Então, quando eu falo x tende a infinito, é isso que eu quero dizer. Eu estou perguntando assim: o que acontece com os valores de x sobre x menos 1 quando o valor de x fica indeterminadamente grande? Tá legal? Beleza? Tranquilo? E aí, o que vocês acham? A gente já tinha falado isso, mas todo mundo
Foi esse exemplo que a gente fez, né, uma semana passada, eu acho, que a gente começou a fazer bem no final, não foi? Lembra? Mas por que é 1, então? Vocês entendem? Porque, tipo assim, como é infinito, se a gente tirar um número do infinito, não vai fazer diferença. Isso. Porque é infinito. Isso aí. Olha só, que a gente já falou sobre isso também. Se tirar um número do infinito não faz diferença, né? Na verdade, a definição matemática de infinito é exatamente isso que o Eduardo falou. Um conjunto é infinito quando a gente tira uma parte dele, ele continua do mesmo tamanho. A gente já falou isso também na semana passada, beleza? Mas vamos lá. Então aqui o que acontece? Se você pensar, então, essa é a ideia. Esse 1 aqui, quando os valores de x estão ficando cada vez maiores, esse 1 aqui tende a ficar irrelevante. Concorda? Certo? Porque é só você pensar assim, se você tiver, tipo assim, se você botar x igual a 5, sei lá, beleza? Então você vai ter 5 sobre 4, beleza? Tranquilo? Aí se você tiver, se pensar assim com dinheiro, por exemplo, se você tiver 5 reais e perder 1 real, isso faz diferença. Agora se você tem 1 milhão de reais e perder 1 real, é praticamente indiferente, concorda? Então se você jogar 5 aqui, qual é o valor que eu vou ficar? 5 quartos, tá? Mas se você jogar, sei lá, 100, qual é o valor que eu vou ficar? 100 sobre 99. Tranquilo? 99. Beleza? Esses números aqui são muito mais parecidos do que esses aqui. Se você jogar x igual a 1 milhão, vai ficar quanto? 1 milhão sobre 999 mil. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, assim que a gente consegue perceber que esse limite aqui é 1. Tá beleza? Tranquilo? Outra maneira de perceber isso também, que esse limite é 1, é perceber o seguinte, ó. É fazer o seguinte. Eu posso dividir em cima e embaixo por x, tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Como é uma razão, eu sempre posso multiplicar ou dividir o denominador e o numerador pelo mesmo valor. Se eu dividir aqui e aqui por x, em cima vai dar quanto? 1, concorda? E embaixo vai ficar 1 menos 1 sobre x, tá legal? Beleza? Agora, todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Certo? Dividir em cima e embaixo por x. Qual foi a vantagem de eu fazer isso? Que agora, quando x tende a infinito, 1 sobre x tende para quanto? 0. Quando x tende a infinito, 1 sobre x tende para 0. Isso é uma coisa bem, esse limite é bem básico, que ele vai ajudar a calcular vários outros. Quando eu tenho uma fração, né, 1 sobre x, e o denominador é muito grande, o resultado da fração tende a ficar muito pequeno. Beleza? Se você dividir uma pizza por 3 pessoas, cada pessoa vai ganhar muito mais se dividir uma pizza por 20 pessoas. Então, quanto maior o denominador, menor o resultado. Então, isso aqui tende a 0. Se isso aqui tende a 0, então, quando o x tende a infinito, isso aqui vai tender a 1 sobre 1. Beleza, pessoal? Certo? Ó, isso aqui tende a 0, em cima não é 1. Se isso aqui tende a 0, embaixo vai ficar 1 também. 1 menos 0. Entendeu? Não, é isso. Hã? O de cima. Então, esses aqui são duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Certo? Esse é mais algébrico, digamos assim. Mas eu posso simplesmente pensar o seguinte, que quando eu tenho um valor muito grande, esse 1 fica irrelevante, certo? Então eu posso pensar assim também, ó. Vou apagar isso aqui, eu vou escrever de novo, tá? Eu posso pensar assim, ó.
Entendeu? Para valores muito grandes de x, x sobre x menos 1 fica muito próximo de x sobre x. Entendeu? Ou eu posso fazer assim. Certo? Beleza? Dá para pegar aqui? Até aí, Vitor. Na verdade, até um pouquinho mais. Pode ir um pouquinho mais para trás. Até aí dá para pegar. Não sei se dá para ver tão bem. Não, mas ver acho que não dá, mas tem que tirar uma foto. Mas aqui dá para ver bem. Bom, aí agora eu vou fazer o limite quando x tende a menos infinito, tá? Tranquilo? Vou fazer depois daquela equação anterior. Qual? X ao cubo menos 3x, É aquela x ao cubo menos. Aquela eu fiz isso aí. Quando x tende a mais infinito, menos infinito. Mas quando fica limite ao cubo menos 3 vezes 20. Então tá, vou explicar isso. A gente tem que falar de indeterminações também, mas vamos falar sobre isso, é importante. Então, esse aqui é só o seguinte: quando o x tende a menos infinito, isso aqui vai dar a mesma coisa, também vai ficar 1, tá? Todo mundo percebe? Porque vale o mesmo raciocínio aqui. Quando o x é muito grande, aqui eu estou botando quando o x é muito grande positivamente, mas também quando o x é muito grande negativamente, tá? Certo? Então, esses mesmos argumentos valem aqui também. Então, quando o x tende a menos infinito, isso aqui também tende a 1. Tá beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Bom, e os outros limites que vão me ajudar a desenhar o gráfico é o seguinte: eu tenho que olhar para os pontos onde a função não está definida. Qual é o ponto onde essa função não está definida? 1. Então eu tenho que calcular o limite no 1. Só que eu tenho que fazer pela direita e pela esquerda. Tá? Porque ele vai ter comportamentos diferentes. E é aquilo que a gente já falou também. Então o limite, quando o x tende a 1 pela direita, e limite quando o x tende a 1 pela esquerda. Aí a gente pode pensar o seguinte: vamos olhar para esse numerador e esse denominador com um número muito perto de 1, tá? Então eu tenho que pensar assim, ó, isso aqui está tendendo para 1, concorda? Beleza? Então eu vou pensar assim: quando isso aqui está muito perto de 1, esse numerador vai estar perto de quem? De 1 mesmo, concorda? Porque ele é o próprio x. E quando o x está perto de 1, esse denominador vai estar perto de quem? De 0, concorda? A gente começou a fazer na semana passada substituindo valores, beleza? Se eu jogar um valor tipo assim, 1,1, concorda? Aqui vai ficar o quê? 0,1. Então, esse denominador está muito perto de 0, beleza? Certo? E aí a gente tem que começar incorporar no pensamento o seguinte: quando eu divido um número perto de um número perto de 0, o que vai acontecer com esse resultado? Ele vai ficar o quê? O quê? Mais do que isso. Mas ele vai crescer, diminuir, vai acontecer o quê? Tipo assim, aquilo que eu falei agora há pouco, quando eu divido por um número muito pequeno, o resultado vai ficar o quê? Grande. Então é isso que a gente tem que começar a pensar, certo? Quando o denominador é muito grande, a fração fica pequena. Quando o denominador é muito pequeno, a fração fica muito grande. Isso vai ajudar muito a calcular os limites. O denominador é o de baixo, tá? Certo? Então, quanto maior o denominador,
menor o resultado da fração. Quanto maior, já falei, me perdi, enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Beleza? Sim. Sempre vai ficar uma diferença de quase um. É. Quase um ano. Não, mas essa diferença daqui para cá. Isso. É, isso. Mas quando o x for se aproximando, isso é quando o x for tendendo a infinito. Mas quando o x for se aproximando de 1, isso aqui vai ficar um número muito perto de 1, dividido por um número 0,00000, entendeu? Mas não chega a ser 0. Porque 0 eu não posso calcular, entendeu? E também um número de cima que chega perto de 1, mas não chega a 1. Mas não chega a 1, mas fica 1,000000001. Essa distância entre eles vai ficar sempre próxima. A diferença entre eles é sempre 1, certo? Mas eu estou olhando para o quociente, para a divisão deles, entendeu? Só por isso. Beleza? Então por isso que isso aqui tende a infinito. Beleza? Certo? Embaixo, pelo mesmo argumento, também tende a infinito. Tá legal? Certo? Agora, o que eu tenho que pensar é se aqui é mais ou menos infinito. Beleza? Vocês acham que aqui é um infinito positivo ou negativo? Positivo. Certo? Porque aqui, quando eu escrevo 1 pela direita, eu tenho valores de x maiores do que 1. Quando eu tenho valores de x maiores do que 1, esse está positivo e esse está positivo. Vocês podem olhar, inclusive, pelo quadro de sinais. Tá legal? Certo? Então esse aqui vai dar mais infinito. E agora aqui eu tenho valores menores do que 1. Então esse vai dar mais ou menos do que infinito? Menos. Porque o de cima vai estar positivo e o de baixo vai estar negativo. Tá legal? Certo? Porque eu vou ter um número menor do que 1 menos 1. Tá? Então esse aqui vai dar menos infinito. Agora eu vou ter que escrever aqui, tem que virar um pouco a tampa. Eu não posso apagar isso tudo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá. Só não estou conseguindo enxergar. Qual deles? Assim, se eu botar em cima 1,2, dividir embaixo com 0,2, Isso. botei depois se eu abrir, né? Então é 1,2 dividido por 0,2. Isso aí é igual a 12 sobre 10 sobre 2 sobre 10. Tá. Não, é 12, 2 sobre 10. Então, embaixo... 12 sobre 10 sobre 2 sobre 10, certo? Certo. Então, 10 sobre 2, certo? Isso. Vai dar o quê? 6. Isso. Mas aí bota o valor mais perto de 1. Aí vai 1,1 sobre 0,1. Tá. Vai dar quanto? Vai dar 11 sobre 1. Isso, vai dar 11. Isso aqui 6. Não. Não? Entendeu? Mas eu tenho que botar valores menores, tipo 1,01 sobre 0,01, entendeu? Isso. Aí você pode pensar o seguinte, isso aqui pode escrever assim, a mesma coisa que multiplicar por 100, entendeu? Certo? E aí vai dar 101. Tranquilo? Porque 10 sobre 2, você botou que é igual a 6. Porque é 10 sobre 2, é 12 sobre 10 vezes 10 sobre 2. Tá. Que é isso aqui, entendeu? Mas você pode pensar assim, Edgar, dividir por um número muito pequeno é a mesma coisa que multiplicar por um número muito grande. Entendeu? Eu estava pensando na diferença entre eles. Mas é porque aí justamente você está olhando o quociente. Bom, vamos lá. Agora, então na verdade assim, para a gente chegar à conclusão de que isso aqui tende a mais infinito, menos infinito, em cima não precisaria ser 1, tá? Poderia ser um número qualquer, por exemplo, 2, 3. Sempre que eu tenho um número qualquer dividido por uma coisa que dá 0, isso vai tender a infinito, tá? A não ser que o de cima também seja 0, beleza? Tipo assim, qualquer número diferente de 0 dividido por 0 vai tender a infinito. 0 sobre 0 que é uma indeterminação. A gente vai falar mais sobre isso mais tarde, tá?
Beleza? Bom, aí agora, o que eu tenho que fazer? Agora é a parte mais difícil. Eu tenho que juntar todas essas informações para desenhar o gráfico, tá? Beleza? Tranquilo? Tá? Deixa eu ver que horas são. 9:09. Tá. Dá para falar um pouquinho de paradoxos infinitos ainda. Olha só. Então, o que vai acontecer? Bom, eu vou primeiro observar o seguinte. Vou começar observando esse daqui, ó. Porque agora sim, é a parte mais difícil, mas vocês vão se acostumando com isso, tá? Que é o seguinte, tem um monte de informação, a gente tem que concatenar tudo para chegar ao gráfico. Tá? Então, eu vou começar observando isso aqui. Que quando x tende a mais ou menos infinito, a função vai tender a 1, beleza? Certo? Aí pensa o seguinte, se aqui o resultado fosse 0 em vez de 1, a função que tende a 0, ela tem um comportamento tipo assim, ó. Beleza? Todo mundo concorda? Ela tende a 0, igual 1 sobre x. Lembra como é que é o gráfico de 1 sobre x? É uma coisa assim. Estão lembrados? Porque 1 sobre x tende a 0 aqui. Tá legal? Esse é parecido com, o gráfico desse é parecido com 1 sobre x. Só que ele não tende a 0, ele tende a 1. Tá? Então, como ele tende a 1, em vez de se aproximar do eixo x, o eixo x é o quê? É o y igual a 0. Ele vai se aproximar do patamar 1. Tá? Então, para me ajudar a desenhar o gráfico, eu vou desenhar uma linha pontilhada aqui. Beleza? Aqui na altura 1. Beleza? Porque essa linha é como se fosse o eixo. Ele tem que se aproximar, dessa linha, entendeu? Beleza? Lembrando que essa linha não faz parte do gráfico, tá? Por isso que eu desenhei pontilhada. Certo? E vou desenhar uma outra linha pontilhada aqui, ó. Também do 1 aqui. Certo? Que é para representar, que é para ajudar a representar agora esses dois limites. Que esses dois limites é quando x tende a 1. Tranquilo? Então eu vou desenhar uma linha pontilhada vertical aqui para me ajudar a representar o seguinte: a função, igual eu escrevi ali no começo, né? O 1 não pertence ao domínio, tá? Então a função não passa do x igual a 1. Beleza? Tranquilo? Tá? Então eu vou olhar para esse pedaço. Então a função ela não vai poder atravessar essa linha vertical, porque ela não tem valor no x igual a 1. Certo? Então, primeiro eu vou olhar para esse pedaço daqui, ó. Aí o que vai acontecer? Quando x tende a 1 pela direita, é isso aqui, a função tende a infinito, concorda? Quando x tende a infinito, a função tende a 1. Então, esse pedaço fica assim, ó. Beleza? Tranquilo? Com esse desenho eu estou representando esse limite e esse limite. Tá certo? Esse desenho contempla isso que está dizendo ali. Ainda falta um pedaço de cá, tá? Só esse pedaço daqui. Esse desenho contempla. Porque olha só, quando x tende a 1 pela direita, ela está tendendo a infinito, concorda? E quando x tende a infinito, ela está tendendo a 1, que é esse patamar aqui. Tranquilo? Deu para entender? Então esse desenho contempla essas informações que eu tenho aqui, tá? Agora uma observação importante. Esse desenho contempla, mas só poderia ser esse desenho? Não. Poderia ser assim, ó. Eu só tenho que garantir que ela tende a infinito aqui e que ela tende a 1 aqui. Mas ela poderia fazer um negócio assim. Esse desenho aí também contempla aquelas informações. Beleza? Ou ela poderia fazer assim também, ó.
Tranquilo? Esse aqui também tende a 1 aqui. Mas não tem um patamar ali, então. Não, mas esse patamar é só quando o x tende a infinito. Entendeu? Ela tem que se aproximar desse patamar. Mas ela pode se aproximar por cima ou por baixo. Não tem nada que impeça isso, entendeu? Ela só tem que se aproximar daqui. Então quando o x vai crescendo, o gráfico tem que ir ficando cada vez mais perto disso aqui. Mas pode ser por cima ou por baixo. Não tem nada ali dizendo que não possa ser por baixo. Você está me dizendo que progressão geométrica vai ter tudo isso? Aí depende da progressão geométrica, né? Você pode ter uma progressão geométrica alternada, né? Inclusive, Negativa, ela vai ficar... Inclusive, Vitor, a gente fez o exemplo onde o x era 2, né? Isso. Onde o x é 2, a função é 1. Então, ela passa pelo patamar do 1. Né? Não, é 2. É 2. É. Ah, é. Então, mas poderia acontecer. Mas poderia acontecer isso, ela poderia passar por esse patamar. Entendeu? Beleza? Agora, ela poderia fazer isso aqui, então eu estou falando, esse desenho que eu acabei de apagar aqui, não está contrariando o que está ali, tá? Porque ali ela só tem que tender a 1, pode ser assim ou pode ser assim. Os dois estão tendendo a 1, não importa. Agora, ela poderia ter esse desenho aqui. Por que não? Porque aqui ela é o quê? Do 1 para a direita, olha para lá, ela é o quê? Positivo. Então ela só não pode passar para baixo do eixo. Isso eu sei que ela não vai passar, entendeu? Certo? Mas então, como é que eu sei que o desenho é exatamente esse? Por enquanto eu não sei. Certo? Esse desenho é aproximado. O que vai me dizer que o desenho é exatamente isso quando a gente souber calcular a derivada. Certo? Aí essa derivada aí, acho que a gente só vai aprender em cálculo 1 mesmo. Beleza? Caiu do jornalista. Vamos ver. Olha só, e aqui vai ficar parecido, tá? Porque olha só, 1 pela esquerda, ela vai tender a menos infinito. E 1 pela direita, ela vai tender a 1. Tá legal? Agora, o desenho vai ficar parecido com aquele. Pode ser assim esse desenho? Não, porque por onde que ela vai passar aqui? Tem que passar pelo ponto zero. Ela tem que passar pelo 0, ó. Beleza? Porque entre 0 e 1 ela fica negativa. Então o desenho aqui tem que ser algo assim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então esse é o gráfico aproximadamente. Tá? E aí, o que vocês acharam? Hã? Então, negativo, ó. Professor, era uma pergunta. E esse ponto aí que é o ponto indeterminado? É o 1 determinado. Mas como é que, onde chega aparece aí? Aqui, ó. X igual a 1, é esse ponto aqui. Tem essa reta aqui, que é chamada uma síntese vertical. Beleza? E agora? Acabou a aula ou mais alguma coisa? Hein? Acabou a aula ou mais alguma coisa? O que vocês querem? Fala. Tá. Professor, você peguei descobrir que teve aula online e eu não participei. Mas a gravação tá lá já. Quem não participou não vai tomar falta, tá? Porque ontem teve uma determinação da reitoria que não podia dar falta. Não precisa nem justificar, tem aquele formulário lá para justificar, mas ontem não precisa. Fala. Nessa parte onde você fez o ponto de teatro, no caso,
Ele poderia, nesse caso, chegar, tipo assim, próximo ao pontilhado, como se estivesse em cima dele, mas quando fosse chegar nesse ponto em que está o Y e o X, no caso, ele tipo fazer assim e voltar, ele ainda continuaria entendendo. Ele só tem quando ele vai pra cá, ele tem que se aproximar do 1, entendeu? Ele poderia inclusive fazer uma coisa, sabe? Ele não pode fazer assim, porque assim não seria gráfico de função. Sim. Entendeu? Porque só tem que ter um valor de y para cada valor de x. Mas ele poderia inclusive fazer assim, ó. Entendeu? Tá, então agora para acabar a aula, só falar uma coisa para dar um gostinho, tá? Bem rápido, tá? Posso apagar tudo? Tá, que é o seguinte. Vai tirar foto depois. Aqui pode? Não sei. Hã? Pode? Vai disso. Pode não? Tá, olha só. A gente está trabalhando até agora com uma coisa, com uma ideia de infinito, é bem rápido que eu vou falar, tá? Que a gente chama de infinito potencial. Potencial é tipo potencialmente para onde a coisa vai, que é uma ideia de tendência. Tá? Eu vou botar entre aspas aqui. É uma ideia de tendência, é o que ele está falando o tempo todo. Tende a infinito. O que ele tende a infinito? Quer dizer, fica arbitrariamente grande. Algo que tende a infinito é algo que ultrapassa qualquer número. Infinito não é um número, tá? A gente vai ver vários justificativos por que a gente não pode considerar infinito um número, tá? Mas a ideia que a gente está trabalhando aqui de infinito, quando a gente fala de limite, é uma ideia que a gente chama de infinito potencial, que tem a ver com tender, tá? A outra ideia de infinito que a gente trabalha em matemática é que a gente chama de infinito atual. Infinito atual tem a ver com uma ideia, na verdade a palavra mais correta seria cardinalidade. Cardinalidade, vocês podem pensar que é número de elementos de um conjunto, quantidade de elementos, tá? Vocês podem pensar que é uma ideia de quantidade. Só que o que acontece? As quantidades infinitas não se comportam da mesma maneira que as quantidades finitas. É isso que eu vou dar um exemplo agora, beleza? Então, para dizer isso, posso apagar aqui? Essas ideias aqui têm a ver com uma coisa que às vezes a gente fala na educação básica também, que é número ordinal e número cardinal. Já ouviram falar nisso? Número ordinal tem a ver com isso, com ordem, coordenação, tem mais a ver com isso. O número cardinal é tipo quantos elementos tem no conjunto. Beleza? Fala isso na educação básica, não fala assim. Então são essas ideias. Aí, até agora, a gente falou dessa aqui, eu vou falar bem rapidinho dessa aqui, de cardinalidade. E aí é o seguinte, para pensar nisso aqui, a ideia básica é o seguinte, como é que eu sei que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos? Sem necessariamente contar o número de contar tipo 1, 2, 3. Mas uma maneira de saber é a seguinte, uma maneira muito intuitiva de saber, é fazer uma correspondência 1 a 1, tá? Da seguinte forma, se eu tiver um conjunto aqui e outro conjunto aqui, com 3 bolinhas e 3 quadradinhos, como é que eu sei que eles têm a mesma quantidade de elementos? Ligando, se eu conseguir ligar, não precisa, pode ser inclusive assim, tá? Não precisa ser, beleza? De tal maneira que eu ligue um desse lado com um do outro lado e não sobre ninguém dos dois lados, beleza? Eu sei que eles têm a mesma quantidade de elementos. Beleza? Tranquilo? Então a gente diz nesse caso que esses conjuntos são
é uma maneira chique de dizer que eles têm a mesma quantidade de elementos. Eles são cardinalmente equivalentes. São equivalentes do ponto de vista da cardinalidade. Beleza? Tranquilo? Bom, então, essa ideia aí é muito razoável, concordo? Era muito fácil de aceitar, todo mundo de boa, era muito assim. Inclusive, essa ideia já era usada em várias culturas, vários povos falam. Eu estava falando com ela sobre isso outro dia, que eu perguntei sobre algo assim, e ela falou que os reais, eles não são enumeráveis, então eles são maiores. Então, é isso que eu quero falar hoje, rapidinho. Vamos chegar exatamente nesse ponto. Mas olha só, então, essa ideia de cardinalidade, ela já era usada, essa ideia de cardinalidade, não, essa ideia de correspondência 1 a 1, ela já era usada em povos e culturas antigas antes de existir o conceito de número. Antes das pessoas terem número, assim, o que quer dizer que existe número? Dá um nome, o que é um número? É um nome que é dado às quantidades. Né? Tipo, existe 4, né? Os primeiros números surgiram na Mesopotâmia, mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo, né? Isso era comum. Mas muito tempo antes disso, tipo 80 mil anos atrás, os grupos humanos já contavam, só que eles não contavam atribuindo números. Eles queriam contar uma quantidade de alguma coisa, aí eles pegavam um saco cheio de pedrinha, né? E para cada, eles iam botando uma pedrinha, tirando uma pedrinha, que é essa ideia de correspondência 1 a 1, beleza, pessoal? Certo? Bom, aí agora, esse exemplo, eu acho que a gente já falou também, que existem mais naturais ou números pares. Baseado nessa ideia, a gente já falou esse exemplo aqui? Já não. Tá. Então, eu quero chegar nessa pergunta. Mas existem mais números naturais ou números pares? Vocês acham? Existem mais números, ele respondeu que existem mais números naturais pelo seguinte, porque os pares estão dentro dos naturais. Beleza? Tranquilo? Mas o que acontece, por isso que eu falei agora há pouco, que as quantidades infinitas se comportam de uma maneira diferente das quantidades finitas. Tranquilo? E qual é essa diferença básica? Como eu falei mais cedo hoje, um conjunto infinito, eu posso tirar um pedaço e ele continuar do mesmo tamanho. Beleza? É aquela ideia que eu até falei do Google, que é um número enorme, mas se eu tiro um pedaço, ele é alterado. O infinito, se eu tiro um pedaço, ele não é alterado. Tá? Vou mandar aquele vídeo do Hotel de Hilbert. Depois eu mando lá. Mas olha só. Então, um conjunto infinito, ele tem essa propriedade louca, bizarra. Eu posso tirar um pedaço e ele continuar no mesmo tamanho. Tranquilo? Isso é equivalente a dizer que um conjunto infinito pode ser do mesmo tamanho que um pedaço dele próprio. Um conjunto finito nunca vai acontecer. Tipo assim, um conjunto com 10 elementos, dentro dele tem um conjunto com 7 elementos. Eles não são do mesmo tamanho, concorda? Mas no infinito pode acontecer isso. Eu posso ter um conjunto dentro do outro e eles serem do mesmo tamanho. Porque a parte que eu tiro não altera o tamanho. Então, esse é o caso dos naturais e dos pares. Beleza? Então, se eu escrever os naturais aqui, de um lado, e escrever os pares do outro, tranquilo? Naturais, pares. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tranquilo? Eu posso ligar o 1 com 2, o 2 com 4, o 3 com 6, o 6 com 8, e assim por diante. E vai acontecer o mesmo princípio que acontece aqui. Todo mundo percebe? Eu estou fazendo uma correspondência 1 a 1. E desse lado não sobra ninguém, desse lado não sobra ninguém, e todo mundo está ligado com um único elemento. Beleza? Certo? Então, um conjunto infinito pode ter uma correspondência 1 a 1 com o subconjunto dele próprio. Então, do ponto de vista das cardinalidades,
os naturais têm a mesma quantidade de elementos que os pares. Beleza? Essa é a primeira loucura. Fala. Que não existe metade quando a gente fala de infinito, justamente. Então, os naturais, para chegar aqui, eu tiro os ímpares. Eu tiro os ímpares e ele continua do mesmo tamanho. Eu imaginei esse aqui, correndo atrás daquele ali, mas nunca chegando. Mas justamente, eu não estou falando de tendência. Essa é a diferença entre potencial e atual. Eu não estou falando de tender a quem tende mais rápido, entendeu? Eu estou falando da totalidade. O atual quer dizer isso. Porque esse atual é uma tradução do inglês. Ele quer dizer tipo, a totalidade. Né? Eu não estou olhando eles andando assim, eu estou olhando a sua totalidade. Beleza? Então, esse conjunto fala. Desculpa te interromper, mas falando de totalidade e equivalência, tu falou que cada um deles tem o mesmo número de elementos correspondentes, não um. O mesmo infinito. Mas se eles são equivalentes, falando de elementos, se você tira o mesmo elemento, a mesma quantidade de elementos da mesma quantidade, isso não é igual a zero? Por que infinito menos ele mesmo não é igual a zero? É boa pergunta. Aí é que está. Infinito menos infinito não é igual a zero. Infinito menos infinito é uma indeterminação. O que quer dizer que é uma indeterminação? Que depende do caso. E é por isso, justamente, você não vai continuar de lembra, tá? Porque infinito menos infinito não tem um resultado único. Depende do caso. Entendeu? Porque eu acho que a mesma teoria do universo, né? Porque o infinito, o universo está sempre em expansão, mas ele é considerado infinito. Então, são não detalhes. Né? Então, assim, se você tira, vamos supor, o correspondente, você tira ali os correspondentes ali. Para aquele microsegundo, o infinito deixa de existir, mas assim que você pensa em outros números, não, já existiu de novo. Boa. Existe de novo. Sim. Agora, esse infinito menos infinito não tem um resultado único. Depende do valor do conjunto que você está considerando. Infinito menos pode dar 0, pode dar 1, pode dar 2, pode dar infinito. Pode dar 0. Mas não nem sempre dá 0. Por isso eu não posso considerar infinito um número, porque não tem uma definição para as operações. Agora, só para acabar, essa aqui é a primeira loucura, tá? A segunda viagem é a seguinte. Aqui eu tenho dois conjuntos que aparentemente um é maior do que o outro, mas do ponto de vista das cardinalidades eles são equivalentes. Então, parece que um é maior do que o outro, mas eles são o mesmo infinito. Mas aí isso nos leva à próxima pergunta. Será que existem infinitos maiores do que outros? Aí eu acho que sim. Quem acha que sim? Quem acha que não? Alguém acha que não? Eu acho que sim. Tá, então eu vou dar um exemplo. É o seguinte: vocês acham que existem mais números racionais ou mais números irracionais? Mais racionais. Posso responder essa pergunta? Comparando o início infinitos, né? Já do irracionais e racionais. O racional é infinito, não tem fim, beleza? O irracional também. Porém, o irracional, ele tem mais variações do que o racional. Então, é isso que eu quero convencer vocês agora. Então, para isso, a gente vai fazer a seguinte experiência. A gente vai inventar um número, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, ó, 0,1. Tá, calma, fala um só. 1,1. Agora outra pessoa, fala, Vitor. Fala outro próximo algarismo, escolhe um qualquer. 5. Agora, Marcelo. 9. Eduardo, antes de sair, escolhe um algarismo. 8. Então, se a gente fosse continuar essa brincadeira infinitamente, o que vocês acham que seria mais provável de acontecer? De aparecer um número racional ou um número irracional? Irracional. Porque para aparecer um número racional, ele teria que ser uma dízima periódica, concorda? Então todo mundo concorda que se assim, sem combinar, né? Tem que ser honestamente, sem combinar. Se eu fosse fazer isso aqui até infinito, para aparecer um número racional,
teria que dar uma sorte absurda. Beleza? Na verdade, a gente pode demonstrar que a probabilidade disso acontecer é muito menor do que ganhar na loteria, por exemplo. Né? Então, isso aqui é uma maneira da gente perceber que é mais ou menos como o Eric falou. Tanto os racionais como os irracionais são infinitos. Mas existem, como os irracionais são não periódicos, existem mais possibilidades de inventar um número irracional do que de inventar um número racional. Então, por isso que tem mais irracionais. Tem outro argumento que é mais rigoroso do que esse, que chama argumento da diagonal de Cantor, que depois a gente faz, mas são uma maneira de perceber. É porque o racional ele tem uma condição. É isso. Ele tem uma condição. Você pode fazer qualquer número contanto que seja periódico. Exatamente. Agora o racional não é racional, você pode criar livremente. Perfeito. O irracional você pode criar livremente. E o racional é mais restrito. Essa Não, poderia virar um racional. Isso, poderia. Então, mas aí depende do que você quer dizer com isso. Aí quando você fala isso, Por você... exemplo, se pi realmente não, tem as provas, né? Mas falando de um outro número irracional. Então, mas aí é o seguinte, tem números que você não tem certeza que são racionais ou irracionais. É, porque não existe o infinito nesse caso. Ah, mas assim, E é mais bater no professor. Tem que ser você já foi lá ver? Isso no máximo. É porque, vamos supor que tem 1 bilhão de algoritmos. Vamos supor que no final aparece que tem uma dízima periódica. Eles são mas eu tenho Existe mais números entre 1 e 100 do que entre 1 e 2? Não, mesmo quantidade. É a mesma ideia